Então ele era chamado como Bartimeu, quer dizer, o filho de Timeu. E ele tinha uma deficiência. Ele era o que, irmãos? Cego. Bartimeu era cego, mas ele não era mudo. Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. E muitas vezes, amados irmãos, nós chegamos na casa do Senhor e não abrimos a boca para dar glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Bartimeu, ele tinha uma deficiência visual. Ele não tinha uma deficiência auditiva. A audição dele era perfeita. Ele não tinha uma deficiência na fala. Ele falava. E a Bíblia diz que Jesus, entrando em Jericó, aleluia, ali havia um homem que todo dia a família colocava ali, porque naquele tempo, meus irmãos, o costume era quem tivesse uma deficiência tinha que ter uma autorização para ele estar no caminho para pedir esmola. E qual era a identificação de Bartimeu? Era uma capa. Era uma capa que eu cobria, e quem passava pelaquela rua ali, aonde o Bartimeu estava assentado mendigando, eles davam a esmola porque ele tinha autorização. Aleluia! E aquela capa, meus irmãos, estava sobre Bartimeu. E nesta noite o Senhor me manda te dizer que precisa tirar algumas capas na nossa vida para o milagre acontecer. Precisa nós tirar alguma capa na nossa vida para que nós venhamos a receber a bênção, para que a porta se abra. Glória a Deus. E Bartimeu estava e faltava 8 dias para o Senhor Jesus ir para a cruz. E era a última oportunidade de Bartimeu. Por isso, meus amados irmãos, que quando nós aproveitamos a oportunidade, nós somos abençoados. Quando nós aproveitamos as oportunidades, o nosso casamento é uma bênção. Hoje, meus irmãos, as famílias estão se deteriorando. Porque a esposa não respeita mais o esposo. O esposo não respeita mais a esposa. O pai não respeita mais o filho. O filho não respeita mais o pai. Está uma bagunça. Tem meninos de 8, 9 e 10 anos que grita com o pai e fala mais alto. Eu cheguei um dia numa casa para fazer uma visita com a minha esposa. E naquela casa tinha 4 cadeiras, apóstolo. E de repente, na minha casa, eu era acostumado assim. Quando chegava uma visita, se tivesse 4 cadeiras, uma para o Mateus, uma para o apóstolo, uma para mim e uma para minha esposa. E os filhos, depois. E eu cheguei nessa casa e me convidaram para tomar um café. E de repente, quando eu fui sentar, o garotinho sentou. Eu estou na casa, eu não sou o dono da casa, então eu fiquei quieto. E o pai chegou e disse: filho, deixa o irmão sentar ali. Eu sentei primeiro. Irmão, eu fiquei branco. Irmão. Aí eu fiquei olhando e não saiu. Aí eu tomei café em pé. Estou na casa, né? Eu era convidado, então eu não podia fazer nada. Pai perdendo a autoridade. Mãe, não perca a tua autoridade. Quem é o cabeça da casa? Marido. E quando ele não está, quem se torna a cabeça da casa? A esposa. Ei, marido, não tira a autoridade da tua esposa. Ei, esposa, não tira a autoridade do teu esposo. Porque senão, dá um choque entre vocês. E o adversário, ele fica de pé só dizendo: olha lá Jesus, ó. Canta na igreja,
prega na igreja, mas parece que quando chega em casa o circo pega fogo. E se não cuidar, voa panela, voa prato, o nego velho tem que se abaixar, a nega velha tem que se abaixar. É, querido. Verdade. Mas Bartimeu, faltando 8 dias para o Senhor Jesus ir até a cruz, Bartimeu todo dia ele estava acostumado com aquela rotina, aquele barulho, aquele andarilho. Mas naquele dia foi um barulho diferente, irmãos. Parece que a gente já está acostumado com os cultos. A gente já decorou a liturgia do culto, apóstolo. Tem gente que só chega depois que o culto inicia. Depois que o irmão Bruno ali, é Bruno, né? É, depois que o Bruno, né, começa a dedilhar o violão, parece que ele está de casa só escutando. Tá começando, vou chegar. Aí, não ora mais, não jejua mais, não se santifica mais, não se consagra mais, porque ele já decorou, né? Olha, o pessoal está de joelho, depois o irmão Bruno pega o violão, começa a dedilhar, aí o pessoal levanta, aí faz uma oração, tem o vídeo da harpa, depois a leitura, canta mais um corinho na apresentação, aí depois começa a dar as oportunidades, ele chega. Por que o senhor diz isso, irmão Euclides? Porque a gente que já dirigiu igreja, a gente via, irmão. E eu aprendi a chegar cedo. Amém. Para quê? Ah, Jesus. Para orar. Glória a Deus. Muita oração, muito poder. Glória Pouca a Deus. oração, Aleluia, Jesus. pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aí o diabo faz peteca dentro da igreja, irmão. Glória a Deus. Porque quando tem oração, tem jejum, tem consagração, o diabo quer entrar, você só levanta a mão, não precisa nem lá. Levanta a mão, ele sai disparada e o nome do Senhor é glorificado. Glória a